Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical, domingo da Páscoa. Evangelho de São João, capítulo 20, versos 1 a 9. Celebramos hoje o domingo da Páscoa do Senhor e as leituras são extraídas dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Salmo 117, Colossenses 3. O foco principal a ser meditado hoje é a ressurreição de Cristo. Como acontece a ressurreição de Cristo? Quais são os elementos principais deste acontecimento? Qual a influência da ressurreição de Cristo em sua vida? Vamos analisar alguns detalhes no contexto da liturgia de hoje e aprender um pouco mais sobre a fé cristã com vista à área específica da ressurreição. E ainda podemos retirar desse dia um riquíssimo tesouro espiritual para bem aplicá-lo em nossas vidas diárias. Acabamos de celebrar o Tríduo Sacro, uma estupenda celebração que é dividida em 3 grandes atos: a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, a Sexta-feira da Paixão e, por fim, o Sábado da Vigília Pascal, onde Jesus vence o pecado e a morte, ressuscitando ao 3º dia. O cenário de hoje apresenta o testemunho de 2 grandes apóstolos, um que estava ao lado de Jesus a todo tempo e o outro que obteve de Jesus uma graça de valor inestimável, ou seja, a sua própria conversão. Sendo assim, ambos testemunham o valor não somente ritual de todos os fatos ocorridos que aconteceu com Jesus desde a sua vida ministerial, mas, além disso, eles querem ressaltar a importância da ressurreição de Jesus na vida de todos aqueles que desejam viver eternamente na presença de Deus. Você não gostaria de ter uma vida sem a morte? Veja que a partir da ressurreição de Jesus, Deus, com seu infinito amor, nos concede essa possibilidade. A ressurreição é o fator principal da fé cristã. Tanto é verdade que em outra passagem da Escritura, São Paulo irá dizer assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Citação de 1 Coríntios, capítulo 15 e 14. O que se traduz dentro de uma visão prática, que nesta menção de São Paulo fica claro que se não houvesse ressurreição dos mortos, todos nós que pregamos a ressurreição de Cristo seríamos perfeitos tolos, a começar de todos nós padres. Entretanto, sabemos que não é assim, pois as experiências que algumas mulheres tiveram desde o primeiro dia da ressurreição de Cristo ficaram evidentes em centenas de milhares de pessoas. E inicialmente vemos tal experiência na vida de Maria Madalena, aquela que Jesus havia perdoado quando alguns judeus queriam apedrejá-la. A conversão dela foi algo tão marcante e exemplar que mereceu ser a primeira a experimentar todos os méritos da ressurreição de Cristo. São Tomás de Aquino, ao comentar a este respeito na Suma Teológica, ele diz assim: Cristo apareceu primeiro às mulheres para que a mulher, a primeira a levar a mensagem da morte ao homem, fosse também a primeira a levar a mensagem da vida de Cristo gloriosamente ressuscitado. Comenta ainda São Cirilo de Alexandria: a mulher que foi a primeira ministra da morte foi agora a primeira a perceber e a anunciar o venerável mistério da ressurreição. E ela conseguiu assim a condição feminina, a sua absolvição. Citação da Suma Teológica, questão 55, artigo 2. Aliás, esta é uma proposta semelhante que São Paulo escreve propondo aos Colossenses na segunda leitura, que obviamente passa a ser uma proposta a todos os filhos e filhas. A visão paulina diz que ao experimentar os primeiros frutos da conversão, a partir da fé na ressurreição de Cristo, é necessário tomar consciência de que Cristo chama a vivenciar cada vez mais aquilo em que se acredita. Ou seja, São Paulo ressalta que a partir de determinados momentos em que o fiel é atraído pela experiência marcante da ressurreição, ele deve aprender também
a buscar cada vez mais as coisas que vêm do alto. Assim, é importante que cultivemos um coração dócil à mensagem evangélica que se refere a frutos de conversão diária. Um coração dócil e inclinado mais para as coisas do céu são elementos essenciais a fim de que novos momentos da graça de Deus atinjam em cheio os corações, até mesmo aqueles mais endurecidos. Vejam que no evangelho de hoje, alguns ainda permaneciam com a dureza no coração. E diante disso, notem a dificuldade que tiveram para acreditar naquilo que Maria Madalena já havia experimentado. De fato, o anúncio dela, de forma entusiasmada, comovedora e enriquecedora na forma de contar o que aconteceu com o corpo de Jesus, foi algo tocante, a tal ponto que, mesmo em meio a corações incrédulos, ainda assim foram até o túmulo de Jesus. Ao chegarem no túmulo, viram que era verdade o anúncio de Maria Madalena. Veja como é desafiador anunciar aquilo que é verdade. Jesus ressuscitou, e isto é verdade. Todos deveriam acreditar. Veja que a partir da fé de 12 apóstolos, hoje, mundialmente falando, a religião cristã está praticamente em todos os lugares da face da terra. Isso já não seria uma grande prova verdadeira da ressurreição de Cristo? Penso que naquela ocasião, quando os discípulos entraram no túmulo vazio e tocaram nos lençóis mortuários que envolviam Jesus, e mesmo que fossem somente os lençóis a serem tocados, ambos devem ter tido algum tipo de experiência mística com aquele lençol sagrado que envolveu o corpo santíssimo de Jesus. E naquela situação, é sugerido pensar que tiveram alguns lampejos de várias instruções de Jesus, aquelas que antigamente sempre Jesus falava a todos os seus discípulos. E lembraram que Jesus sempre dizia que ele iria ressuscitar dos mortos. A partir de tais experiências místicas, mesmo sendo somente com os lençóis mortuários, parece que os seus corações, naquela ocasião, começaram a se tornar mais dóceis. Portanto, a virtude da fé parece que teve o seu início na vida de ambos os discípulos que foram até o túmulo, que daquele momento em diante será algo a direcionar todas as suas palavras, sejam as palavras direcionadas às suas parentelas ou mesmo aos demais discípulos. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.